Olá, sou Marcos Rodrigues. Vou deixar uma mensagem introdutória para que você possa ter o melhor resultado possível nessa metáfora que eu vou passar para você. Quero que você entenda que essas metáforas, elas são totalmente coerentes com o que o seu cérebro poderia aceitar como uma sugestão para mascarar ou dar um caminho melhor a pensamentos que geram conflitos pessoais na sua vida no dia a dia. Então você pode ficar tranquilo com relação ao que vai ser falado. Você pode ou ouvir todo esse vídeo antes, ou depois deitar e ficar bem e ouvir o vídeo todo. Mas para que você tenha realmente um aproveitamento total, eu te oriento o seguinte: deite em um local que não haja barulho, preferencialmente à noite, antes de você dormir, ou à tarde, quando você dorme, enfim, para poder ter um bom aproveitamento de tudo que vai ser falado, que serão muitos minutos. A média de meia hora, 50 minutos. Então você tem que dedicar uma hora exclusiva para poder ficar ouvindo essa metáfora para que você possa ficar bem. Ela está totalmente coerente dentro do que nós conversamos, então o resultado, pelo menos é o que se espera, é que seja positivo na sua vida. Também oriento que veja algumas vezes esse vídeo. Toda vez que for tirar um cochilinho de tarde ou à noite, um dia, uma noite sim, uma noite não, pelo menos durante 8 sessões, para que o seu subconsciente fique totalmente memorizado o que foi sugerido pelo seu pedido para fazer a sua hipnose exclusiva. Tá bom? Se for tomar remédio para dormir, você pode tomar, porque isso não vai alterar nada, você vai dormir, mas o cérebro não dorme, então tudo bem. Né? O seu subconsciente está ligado 24 horas por dia, né? Senão você já teria morrido, porque ele que determina as funções do corpo. Então, isso é indiferente, né? Não precisa rezar antes, ou se você quiser reze, que também isso não vai alterar nada, porque é apenas uma conversa entre você e você mesmo. Então, não vai modificar sua vida em nada. Tá bom? Então essa é a parte introdutória sobre o tema, e eu espero que você tire o máximo proveito e que a partir da primeira vez que você venha ouvir esse vídeo todo, né, relaxada, calma, você possa realmente começar a sentir os efeitos de uma vida melhor. Podemos começar? Se ajeite, deite, peça para que não lhe incomode nos próximos 60 minutos e aproveite a sua viagem. O que acontece com a mente quando você guarda emoções por anos? Muitas pessoas acreditam que guardar emoções é um sinal de força. Pensam: vou esquecer isso, não vale a pena falar, preciso ser forte, depois passa. No início parece funcionar, a pessoa continua trabalhando, sorrindo, cuidando dos outros, vivendo normalmente. Mas existe algo importante que muda muito a gente e nós não percebemos. Guardar emoções não é a mesma coisa que resolvê-las. É parecido como colocar objetos dentro de um armário. No começo cabe mais uma caixa, depois mais uma, depois outra, até chegar o dia que a pressão vai explodir tudo, vai cair tudo para fora do armário. Às vezes basta algo pequeno para abrir de uma vez. Isso porque algumas pessoas se irritam por algo aparentemente pequeno. Não foi aquela pequena situação naquele momento, foi um peso acumulado. Imagine situações comuns do cotidiano.
Você passa anos ouvindo crítica, mas não responde nada. Um dia alguém faz uma observação simples no trabalho e você sente uma irritação muito maior do que deveria. Ou imagine alguém que passou anos escondendo tristeza, continuando dizendo, tá tudo bem, isso não é nada, eu aguento. E depois começa a perceber algo estranho. Perde a vontade de fazer coisas que gostava. Fica sem energia, sente um vazio que não sabe explicar. Um outro exemplo comum, a pessoa vive engolindo raiva para evitar conflitos. Não reclama, não fala o que pensa, não coloca limites, mas depois percebe que começou a ficar impaciente com pequenas coisas. Uma mensagem, algo no trânsito, uma demora, um comentário simples, e ela pensa, por que estou agindo assim? Porque às vezes a mente não esquece o que foi apenas escondido. Também existem pessoas que guardam mágoas por anos, dizem, já superei, mas sempre que lembram daquela sensação, daquela situação, começa a mudar, o corpo começa a falar, o coração acelera, a respiração muda, a irritação aparece, porque algumas experiências podem continuar despertando emoções mesmo depois de muito tempo. E existe outra consequência silenciosa. Algumas pessoas passam tanto tempo escondendo emoções dos outros que começam a escondê-las de si mesmo. Param de perceber quando estão tristes, quando estão cansadas, quando estão frustradas, quando precisam de ajuda e vivem no automático. Mas existe algo importante. Sentir emoções não torna alguém fraco. As emoções são sinais, elas tentam mostrar algo, elas tentam comunicar algo. Talvez a pergunta não seja o que eu preciso continuar segurando. Talvez seja o que dentro de mim está pedindo para finalmente ser ouvido. Me responde aqui nos comentários. Você costuma expressar o que sente ou guarda para si mesmo?